Olá, queridos vagalumes. Olha, eu aqui de novo para mais uma aula. Só lembrando, né, que nós já falamos a primeira aula, nós já falamos dos 3 conceitos de Deus, né, que são o ateísmo, o politeísmo e o monoteísmo. Depois nós falamos dos atributos do Deus cósmico, né, que Deus não é um ser, né, é um senhorzinho sentado no trono, mas ele é uma energia, né, uma consciência, né, cósmica, universal. Depois nós falamos da primeira lei, né, que nós começamos a estudar as leis universais agora, e a primeira lei que nós falamos foi a lei do mentalismo, né, que o universo inteiro é mental e tudo que acontece, acontece dentro da mente do todo, né, que é Deus. E hoje nós vamos falar da lei da correspondência e a lei da atração ou vibração, que essas leis, elas estão correlacionadas, né, uma com a outra, então eu vou juntar tudo para vocês entenderem. No primeiro vídeo de abertura desse mini curso, eu falei que as leis universais não tinham nada a ver com aquelas leis dos 10 mandamentos que tá na Bíblia. Não que aquelas leis lá, os 10 mandamentos, não é válido. Sim, vale, porém, igual a essas leis universais, né? Se a gente não levar em conta, se a gente não tiver pleno conhecimento e entendimento para colocar elas na prática, vivenciar elas na nossa vida, tanto as leis universais quanto os 10 mandamentos, não tem efeito nenhum na nossa vida, muito pelo contrário, não tem efeito benéfico, tem efeito contrário, porque as leis universais, elas para todos no universo, a pessoa tendo consciência delas ou não. Se quebrar, né, não respeitar essas leis, mesmo que inconsciente a pessoa não sabe, mas ela quebra essas leis, a pessoa não respeita, não segue, ela cria coisas ruins, porque tem uma causa, né? Tem um efeito, toda causa tem um efeito, tudo que eu emano, volta para mim. Então é disso que nós vamos falar hoje, da lei da correspondência, lei da atração ou vibração. E assim serve para todas as leis, assim também é como para os 10 mandamentos. As pessoas daquela época, que os religiosos, né, que estavam ali no templo, né, só falando dos 10 mandamentos, tentando seguir, que eram os fariseus, os escribas, né, que falavam que passavam uma impressão de que era alguém muito santificado para as pessoas, mas na verdade eles próprios não obedeciam. Não vivia de acordo com os 10 mandamentos, eles viviam só a palavra. Eles liam, decoravam, aprendiam, mas só a palavra. E a palavra não se tornou carne, o verbo não se tornou carne na vida deles. O que isso quer dizer? Que eles não viviam na prática. Era só o exterior, mas o interior deles estava todo bagunçado, que o próprio Jesus falou. Que por fora vocês parecem, né, aparentemente tá bonito, só que por dentro é um sepulcro caiado, a pessoa está com a vida interna todo bagunçado, né? Então foi isso que Jesus quis dizer com essa frase. Então, e Jesus também ainda falou que se a pessoa falar, não, eu não cometo adultério, eu não deito com a mulher do próximo, não deito com a mulher de alguém numa cama, não faço sexo, nada. Porém, se pensar, passar isso, você vivenciar isso mentalmente, na sua mente, você já cometeu adultério. Se você matar verbalmente, julgar alguém, condenar alguém em palavras, falar palavras pesadas para a pessoa, você já matou aquela alma. Não precisa pegar um revólver e apontar e atirar na pessoa, ou com uma arma, com uma faca, com qualquer outro tipo de arma, e tirar a vida daquela pessoa. Porque a vida verdadeira, que é o nosso ser espiritual, ela nunca morre. Porque essa vida é Deus, ela é eterna. Mata o corpo.
Porém, quando você julga alguém, quando você condena alguém, quando você fala palavras pesadas para a pessoa e aquela pessoa, ela encapsula mais ainda, ela bloqueia mais ainda a centelha divina dela lá dentro, ela vê isso como às vezes até um trauma e ela passa a sofrer com isso. É pior do que matar só o corpo, do que tirar a vida, a animação do corpo físico. Porque a alma, o Espírito de Deus, ninguém mata, porque ele é eterno. Então essas leis, tanto essas leis que nós estamos estudando, né? Começou na última aula, que foi a lei do mentalismo, e a partir de agora nós vamos ver todas. Essas leis, assim como os 10 mandamentos, se você não vivenciar eles na prática, interiormente, no seu interior, né? Você fala, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada, mas no seu interior você tem pensamento negativo, você tem tendência de maltratar as pessoas, então viver só de palavra não tem resultado nenhum para a vida das pessoas. Por isso que se os 10 mandamentos resolvesse, todo mundo que se dizia religioso, que lia a Bíblia, que praticava, né, os 10 mandamentos, já estava unificado com Deus, já tinha se iluminado espiritualmente. Então vamos lá para mais essa lei, que é lei da correspondência e vibração, ou lei da atração. O que quer dizer, né? E aqui nós temos, eu coloquei 3 principais conceitos, né? 3 principais princípios, né? Dessas leis, da correspondência e vibração, que é praticamente eles que dominam, né? 3 princípios dominantes sobre as leis universais e sobre a lei da correspondência, vibração e atração. Dessas que nós estamos falando aqui. Que é energia, vibração e frequência. Então, esses 3 princípios aqui, eles praticamente são dominantes no nosso universo espiritual, porque a gente está tratando de princípios de um universo espiritual, um universo mental, vibracional, consciencial. Então, energia quer dizer vibração, consciência, espírito, onda, tudo isso dá na mesma frequência. Tratou de energia, tem uma frequência, tem uma vibração, né? E aqui, na lei da correspondência, fala assim, ó, tudo que está em cima é como o que está embaixo, e tudo que está embaixo é como o que está em cima. Quer dizer, lá no livro do Kybalion, ele fala assim, ó, eu vou ler, né? Esse aqui é tirado do livro, mas como eu falei, o meu livro tá em PDF, né? Quem quiser adquirir ele, eu tenho o link dele aqui embaixo, você pode adquirir pela plataforma da Amazon. Então, ó, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é o mesmo que está em cima. Também nossa vida externa é representação do nosso mundo interno. Então, aqui tem a analogia da árvore da vida, que aqui, ó, de acordo com o que você vê do lado de fora, a copa, você vê o tronco da árvore, depois você vê a copa dela, né? Tem aquela copa grande, enorme. Você pode ter certeza que por baixo da terra as raízes vão ser proporcional ao tamanho da copa. Mas o que dá vida a essa árvore? A árvore também não tem vida própria. O que dá vida para ela, existe uma seiva que vem pela terra e que absorve através das raízes, né, da árvore, absorve essa seiva, que é a energia primordial da vida, que é a energia cósmica, que é Deus. E Deus traz a sustentação para essa árvore. Então, digamos que a seiva vem e aqui está o tronco. O tronco sustenta os galhos e as folhas, mas a energia vem do que a gente não vê. A energia vem do invisível. Está aqui, ó, nas raízes. Então, o fundamento
dessa árvore, o que dá vida, o que sustenta essa árvore, não é os galhos em si, mas a energia que está por baixo da terra, que vem pelas raízes. Aqui também nós temos o conceito da pirâmide, né? Uma pirâmide é de ponta para baixo, uma pirâmide de ponta para cima. Tá falando a mesma coisa, assim como é em cima, também é embaixo. E nós também, do jeito que é a nossa vida, agora que vem a parte interessante, do jeito que é a nossa vida, do lado de fora, é do lado de dentro. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, que a gente sabe como está o interior da pessoa, como a pessoa é interiormente, olhando apenas pelo estado da casa dela, da casa física mesmo, casa de parede, de tijolo. E eu fiquei intrigada com isso, mas num certo ponto isso é verdade sim, porque eu sou muito observadora e eu comecei a observar casas das pessoas, inclusive a minha. Depois disso eu fiz muita faxina na minha casa. Eu fiz muita faxina porque a partir do momento que eu descobri que isso era verdade, eu comecei um trabalho interno dentro de mim também. Claro que isso foi devagarzinho, né, para me chegar onde estou hoje, e eu sei que ainda tenho muita coisa para aprender, só tô assim na pontinha do iceberg. Mas eu comecei a notar que realmente quando a gente chegava, né, ou você também chega numa casa da pessoa que a casa tá toda bagunçada, toda suja, roupa espalhada para os 4 cantos, sapatos, brinquedos das crianças jogada pela casa toda, sabe? É a desordem total, não tem lugar para guardar as coisas, não tem lugar para guardar nada, é muito lixo, né? É coisas que a pessoa nunca usa, que nunca tem necessidade de guardar, ela vai guardando com a intenção de um dia precisar e vai acumulando lixo. Do lado de fora, a entrada da casa tá suja, tá bagunçada, tá cheia de lixo, cheia de entulho. Essa desordem em si está dentro da pessoa. Ela só tá refletindo pro lado de fora a desordem que está na consciência dela, na mente dela, no coração dela, nos pensamentos, sabe? Aquela pessoa tribulada, com a mente tribulada, com a mente cheia de problemas, né? Aquela mente agitada, que não tem rumo certo, não se achou ainda na vida, não se encontrou, sabe, o seu ponto de equilíbrio na vida. Não tem equilíbrio. Então, isso acaba refletindo do lado de fora na nossa vida também. Doenças. Se você vê as pessoas que têm muito problema de doente, tenta convencer ela de que ela não é doente. Tenta falar pra ela que ela, na verdade, ela é saudável. Que aquilo ali é passageiro. Se ela focar e acreditar que ela é saudável, ela vai se tornar saudável. Pra ver se ela aceita isso. Eu já fiz isso com pessoas da minha família. Quando você fala isso, que eu já falei isso pra pessoa, aí ela continua, não, mas eu sou doente, eu tenho problema, eu sinto a dor, eu sinto sintoma, a doença tá aqui, eu fui no médico, ele falou que eu tenho tal doença, que eu tenho isso, eu sinto, eu tenho, tá aqui. Aí você tenta, né, conversar com as pessoas. Teve um ponto, né, que eu tava na igreja, até orava, né, fazia todo aquele trabalho, e a pessoa ficava firme, ai, que bom, tô me sentindo melhor, tenho fé, acredito agora que eu vou sarar, né, depois de muitos conselhos, né, aconselhamento, tudo dentro da espiritualidade, conforme a minha consciência, né, o nível da minha consciência na época. Aí depois de um tempinho, a pessoa voltava a falar da doença ali, na mesma hora, depois de uns minutinhos, que fez oração, que teve um aconselhamento espiritual, tudo, a pessoa voltava a falar das doenças, voltava a reclamar das dores, voltava, e parecia que, assim, dá a impressão que a pessoa até gosta num certo nível e acha que é vantajoso ela contar e falar das suas doenças. O assunto principal da vida dela se torna a doença. O foco dela é a doença, porque quando ela encontra uma amiga, ela vai falar. Se a pessoa fala que tem uma dor no braço, ela fala, a sua é só dor no braço? Que isso, meu, dói o corpo inteiro. Não é só o braço não, dói o corpo inteiro e isso. E aí, eu já presenciei isso, gente. E aí eu ficava observando
e vendo que cada uma queria ser mais doente que a outra, porque dá a impressão de para a pessoa inconscientemente parece que é uma vantagem, ela sente um certo prazer, uma certa alegria de falar que é mais doente do que a outra, que a dor dela é pior do que a da outra. Mas tudo isso é um reflexo do que tem dentro da pessoa. É na doença que ela está vibrando, por isso que ela está colhendo doença, mas doença, porque é nisso que ela está vibrando. O foco dela interiormente é a doença. É aquele efeito, porque doença nada mais é do que um efeito, só no mundo da matéria, porque o espírito ele é 100% saudável, mas essas coisas também não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa que a gente pode falar, porque se a pessoa não acredita, né, uma simples palavra de incentivo, de apoio, de falar que ela é saudável, que é só ela tirar o foco da doença e focar na saúde, que automaticamente ela vai receber saúde. Por quê? Que a gente fala isso porque se a pessoa tira o foco daquilo, né? Onde o nosso foco tá, aquilo cresce. A gente dá a vida para aquilo. Então, se eu tirar o foco da doença e focar na saúde, eu vou emanar uma sensação, uma vibração de saúde, de bem-estar. E o que vai acontecer? Eu vou receber de volta. É a vibração e a lei da atração. E a lei da atração, como eu falei no vídeo anterior, virou moda, né? Porque as pessoas estão usando uma lei universal que, na verdade, é a lei da vibração, porque a gente atrai aquilo que a gente vibra, que a gente emana. Muitos estão usando hoje só essa lei, né? Focado nessa lei para atrair bens materiais, para atrair riqueza, para atrair casa, carro e apartamento. Mas a pessoa, ela consegue, porque ela tá trabalhando, tá movimentando uma energia, né? Que Deus é indiferente quanto a isso, ele tá aí, é livre, né? Disposto, é disponível para todos, para todos. Inclusive, você vê pessoas altamente maléficas, né? Que praticam mal, faz tudo errado, né? Que explora as outras pessoas e tem muito dinheiro. Porque a pessoa sabe manipular a energia, ela sabe emanar vibração, ela sabe fazer essas cocriações, né? Que chama cocriação. Ela cocria e ela recebe, porém ela tá longe da presença de Deus, ela está vivendo no mundo adâmico, não está no paraíso, não está em unificação com o todo, ela só tem bens materiais. Mas muitas dessas pessoas que têm bens materiais e cocria, elas são doentes, ela tem problemas, ela tem depressão, às vezes ela não dorme à noite, ela tem ansiedade, ela sofre, porque é o que está dentro dela. Ela só usa essa força simplesmente para atrair bens materiais. Ela não traz Deus, o todo, completo, 100% para a vida dela. Ela só quer uma parte para receber casa, carro e apartamento. E eu, inclusive, eu tenho, assisto alguns vídeos, né, de pessoas que são co-criadoras, né, que trabalham com a lei da atração, que é através da física quântica, e eu tenho visto pessoas muito bem remuneradas, muito bem sucedidas, né, que trabalham com a cocriação, né, a lei da atração, e eu presenciei isso. Uma pessoa que teve que ir para o hospital fazer uma cirurgia, e a outra também teve uma outra que até cancelou um evento que ia fazer porque pegou Covid. Aí então é a prova de que a pessoa está no mundo adâmico, sujeito a todas as coisas, né? Está vivenciando ainda na terceira dimensão. Porque quando a gente deixa Deus tomar conta 100%, né, a nossa centelha divina, o nosso Cristo interior tomar forma e passar a se expressar através de nós, um dos princípios é você não preocupar com os bens materiais. Você não tem que cocriar nada, porque quando a centelha se expande, toma conta de todo o nosso ser e começa a vivenciar através de nós, a primeira coisa, ela traz saúde para o nosso corpo, ela traz a perfeição. E a própria Bíblia fala que buscar primeiro o reino dos céus.
que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, os bens materiais, a gente não precisa se preocupar, porque antes de nós pedirmos, Deus já sabe o que a gente quer, o que a gente precisa. Essa é a onda, é a opção pela onda no experimento da dupla fenda, porque quando você opta pela onda, que é pelo mundo espiritual, buscar só o mundo espiritual, só o reino dos céus, os bens materiais é consequência, é dado por acréscimo, sem a gente ter que pedir. Deus simplesmente nos surpreende, que são as infinitas possibilidades que o universo traz para nós. Então o universo nos surpreende com qualquer tipo de bênção, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente às vezes nem tem necessidade, a gente nem tá lembrando, nem esperava que um dia ia ter, de repente tá chegando a oportunidade nas nossas mãos pra gente ter aquilo também, porque aí nós temos tudo que é de Deus. Nós temos também, isso é um direito nosso como filho, então não precisa ficar preocupando em usar a energia cósmica só para cocriar, medo de passar escassez. Porque o reino dos céus, a herança divina, é nossa por direito de filho, mas tem que estar na condição de filho. E a gente só alcança a condição de filho depois que a gente fazer a unificação da matéria, que é o nosso corpo e mente, com o espírito, né, com a centelha divina, que é a nossa parte espiritual, a parte de Deus em nós. Aí se tornamos 100% filho de Deus. E aí tudo vem, assim como aí a gente entra pro paraíso, né? E tudo que tinha lá, que fala, né, que Adão e Eva tinha tudo, todas as coisas estavam disponíveis para ele. Assim também tá para nós, na condição de filho. Então vamos aqui pro quadro. Bom, então, ó, vibração é tudo vibra, nada está parado. Então, a lei da vibração quer dizer, tudo no universo vibra, não tem nada parado. O universo gosta de movimento, tudo está movimentando, tudo tem uma vibração, inclusive os meus pensamentos, os meus sentimentos, os seus pensamentos, os seus sentimentos têm uma vibração. E essa vibração, ela faz assim, ó, de acordo com os nossos sentimentos e ações, é o nível de vibração. Se a gente está vibrando numa frequência muito baixa, na tristeza, na raiva, no ódio, no rancor, no medo, eu coloquei aqui essa escala, ela é uma vibração mais lenta. Agora, no amor, na alegria, na paz, né, na gratidão, já é uma vibração mais rápida, porque ela também é uma vibração mais alta, uma velocidade maior, né? Por isso que a gente não consegue ver o mundo espiritual, não consegue ver a onda, não consegue ver a consciência cósmica, né? Não consegue ver Deus no seu estado natural de ser. Por quê? Porque ele se torna invisível, porque ele está vibrando numa frequência altíssima. Só para terminar aqui, que assim como a árvore, assim como essa canetinha, assim como qualquer coisa, objeto que está no seu estado físico, no seu estado da matéria, ele também tem uma parte energética, uma parte espiritual. Por isso que, de novo, lá no experimento da dupla fenda, na física quântica, fala que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Porque o que anima a partícula, o que faz com que a partícula seja visível, seja tocável, concreto, é a onda, que é o lado espiritual de todas as coisas. Tudo tem um lado espiritual, energético, vibracional. Vou ler aqui, ó. Então, para mudar o nosso mundo visível, se você quiser mudar o seu mundo visível, o que está à sua volta, você tem que mudar o seu mundo invisível. Ou seja, se você quiser mudar o resultado do seu exterior, do seu mundo que está aí à vista, para todos verem, você tem que mudar o seu mundo interior. Você tem que mudar os seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, as suas atitudes. Porque aí sim, se você começar a ter uma atitude boa, positiva, amorosa, vai refletir
do lado de fora. Se você tiver uma mentalidade positiva de bênção, de prosperidade, de abundância, vai refletir do lado de fora, assim como para a saúde, para qualquer outra área da sua vida. Existem várias dimensões na mesma realidade, como o rádio, a TV, o GPS, né, que a gente não precisa de fio, mas se a gente estiver dirigindo um carro aí, por exemplo, o GPS está funcionando, você atende o celular, às vezes até dentro de um avião, né, uma altura gigantesca. Então, isso prova que existe uma energia invisível, que existe uma consciência, que existe uma vibração que sustenta todas essas coisas. Porém, essas dimensões não são visíveis de forma geográfica, né? Você não pode ver, mas elas estão ali. Por se tratar de energia e vibração, porém são diferentes apenas em graus na escala de vibração. Cada dimensão, cada objeto, cada ser humano, né? Cada coisa em si vibra em uma determinada frequência, porque tudo é feito de átomos, só que vibrando em frequências diferentes. Então, essa energia cósmica, na verdade, ela é um conjunto de átomos, mas tudo tem uma vibração, porém frequências diferentes. É igual o rádio. Se eu pegar o botãozinho lá do rádio, não adianta eu querer ouvir, por exemplo, música romântica e for ali sintonizar em uma estação, uma frequência que está passando rock and roll. Não tem como. Se eu sintonizei em rock and roll, eu vou ouvir rock and roll. Agora, se eu quiser ouvir uma música romântica ou sertaneja ou da sua preferência, que não seja o rock, você vai ter que sintonizar, vai ter que mudar a frequência e sintonizar naquela estação que você quer. Assim é nós. Se você quer sair da vibração, da frequência de dor, de medo, de doença e passar para a vibração da saúde, da abundância, do bem-estar, você tem que mudar a sua frequência interior. O que é frequência interior? Pensamento, sentimentos e ações. Tem que ter essa combinação dessas três coisas, porque senão não vai resolver. Então, e aí tudo que a gente emana volta. Porém, para entender melhor sobre a vibração, eu quero mostrar aqui essa escala do Dr. Hawkins. Eu mudei algumas coisas, não tá exatamente igualzinha a dele, porque a dele é essa, ó. Mas eu mudei para ficar de acordo com o que a gente está falando dentro do entendimento que nós estamos abordando aqui. Então aqui na parte de cima são poucos, né? É a minoria, mas são aquelas consciências que têm o entendimento dessa lei. Vibração, atração, que o universo é mental, que a energia cósmica ela pode ser trabalhada, que nós somos seres energéticos, vibracional, e a gente emana um tipo de vibração e colhe do mesmo, recebe do mesmo, como se fosse um imã, né? A mesma coisa, uma analogia, um conceito de um imã, ó. Algumas ele repulsa, outras ele atrai. Então ele atrai aquilo que é semelhante a ele. E assim somos nós. A gente emana alguma coisa, uma energia, e a gente vai atrair mais daquilo. Do mesmo, mais do mesmo. Não tem como ser diferente. Nessa parte de baixo aqui, a parte maior da pirâmide, está a massa, a grande massa humana. Pelo menos 95% das pessoas ainda vivem aqui, ó, nessa parte baixa da pirâmide, que são aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento, ainda estão vivendo sobre
o controle do sistema, que acredita que é a política que vai salvar, que vai resolver o problema da vida deles, que acha que realmente eles estão doentes, eles ficam ali, né, vibrando só na doença, que fica vibrando e acreditando só no mundo do efeito, né, no mundo material. Essas pessoas que estão aqui, ó, e elas estão aqui, o eu inferior, é a pessoa que acredita só na matéria, que vê só o lado material das coisas. Inclusive, quem também já conhece sobre lei da atração, sobre física quântica, esses que também só cocria, que usa esse poder, né, essa força, essas frequências só para cocriar bens materiais. Por mais que eles estão numa escala aí, digamos que bem-sucedidos na vida, que tem muito dinheiro, que são milionários, mas eles ainda estão aqui no mundo adâmico, que é o mundo da matéria, que é o mundo da terceira dimensão. Se eles estão no mundo da terceira dimensão, eles estão sujeitos a pegar o vírus, né, a ficar doente, a ter que depender de remédio, ter que depender de hospitais, ter que depender desses tipos de coisa que a massa humana, né, precisa, né? Sofre com depressão, sofre com insônia, sofre com depressão mental também, né? E tem que ralar muito, por mais que eles tenham muito dinheiro, mas eles têm que ralar, têm que derramar o suor do rosto, mesmo que não seja braçal. Hoje em dia, né, poucos trabalham braçal, mas trabalha muito o lado intelectual, o lado mental. Então, se chama também a psicologia mental. Eles têm que trabalhar muito a psicologia, o lado mental deles, porque o dia que eles parar de cocriar, que eles parar de usar a mente deles para cocriar, né, deixar de trabalhar com essa psicologia mental, o efeito vai ser negativo, né? A cocriação deles, os bens deles, né, tudo que eles adquiriu, a tendência é decair. Então eles têm que estar sempre cocriando, sempre trabalhando mental, mas a mente e o corpo faz parte do mundo adâmico também. Então é o eu inferior ainda agindo. E aí tem o trabalho duro, que não seja mais com os braços, né, com a força física, mas agora tá na moda, né, a força mental, o lado psicológico da mente. E aí essas pessoas, né, estão dentro do ego também, porque o lado da matéria ainda é o ego atuando, porque tá buscando os bens materiais, né? Só os bens materiais, optou pela partícula, então é o ego dela, porque ela acha que se ela não cocriar, se ela não atrair partículas, bens materiais, ela não tem. Ela não tem visão de que o universo é infinito e que Deus está em todos os lugares, que a pessoa que optar pela onda, ela tem o maná que cai do céu. Ela tem o corvo para sustentar ela no deserto. Ela tem. Eu falo por experiência própria. Por mais que a pessoa ela está aqui no mundo adâmico, no mundo do ego. Se ela usar o poder mental com a consciência, do nível de consciência que ela tem, se ela sabe como manipular isso daqui e usa, né, dessa lei para atrair bens materiais, que é aqueles que optam pelo lado da partícula, ele também tem a parte da onda, que é o conhecimento dele do mundo espiritual, só que ele não quer entrar, deixar Deus, né, tomar forma e se expressar através dele, né? Ele que toma o ego dele, toma as rédeas, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, que fala disso aqui, que nós somos meros personagens no palco da vida. Mas aí o personagem, ele toma o papel do autor. Aí ele quer fazer tudo por conta própria. É a mesma coisa do filho pródigo. Só que, naquele exemplo, o filho pródigo se deu muito mal, né? Ele chegou no finalzinho, que o suprimento dele acabou, que ele não aguentou mais trabalhar, ele teve que voltar para casa do pai. Então as pessoas que optam pela partícula, mais cedo ou mais tarde isso pode acabar acontecendo, a não ser que no decorrer do caminho, no meio do caminho, ela entende e aí ela passa a deixar Deus, a onda, tomar forma, né, 100% da vida dela, o espírito, o lado do espírito tomar forma 100% da vida dela. Porque senão, mesma coisa da Torre de Babel,
né? No mundo adâmico tem muita provisão, no mundo adâmico tem muito dinheiro, tem prosperidade, né? Só que chega um ponto que a pessoa acha que o dinheiro, a partícula, é o suficiente. Com o dinheiro ela vai poder se aproximar de Deus. Foi o que o pessoal ali da Torre de Babel, né, Nimrod, tentou fazer. Tentou usar o dinheiro para construir uma torre, porque ele achava que através daquele bem material ele ia ficar mais próximo de Deus. E deu no que deu. Eu acho que todos conhecem a história, né? Aí teve aquela confusão de língua, né? Que a torre não virou, não pôde dar continuidade, porque teve aquela confusão nele ali de línguas que um não entendia mais a língua do outro. Mas então tá, aqui é o mundo adâmico. Se você vibra na condenação, quando eu estava dentro da igreja, eu tinha mania, assim, de julgar muito, de me condenar, de me julgar, de achar que eu não era digna de receber as bênçãos de Deus. Por isso que eu passava por todo aqueles perrengues. E quando eu via alguém que estava fora da igreja, eu julgava, falava que ela ia queimar no inferno, porque não era batizada, que não tinha virado cristão, que estava vivendo no mundo. Mas eu também estava lá no mundo adâmico e eu não sabia disso. Então aqui, essa parte de cima, que é poucos, né? Porque o próprio Jesus fala que o caminho espiritual, ele é um caminho estreito, apertadinho. Por isso que poucos passam por ele. Porque pra gente abrir mão de tudo, né? Soltar o controle de tudo na nossa vida e confiar que Deus é que vai assumir a partir dali, a gente tem medo, né? Muitos têm medo, por isso que muitos preferem optar pela partícula e trabalhar através de cocriação, ser cocriador, né? Cocriar a vida toda. Porém, a alma não evoluiu, tá no mundo adâmico ainda. Mas para quem chega aqui, né, que aí já tá vibrando no amor, na alegria, na paz, na gratidão, né, e a sensação que traz, né, enquanto aqui no mundo adâmico a pessoa tem que trabalhar, se não for braçal, tem que trabalhar muito, né, mental, a parte mental, psicológica. Aqui já é o contrário. Aqui é através da quietude, da harmonia, do descanso e do silêncio, gente. Totalmente contrário. Por isso que, para quem tá no mundo adâmico, acho que é loucura quem faz isso daqui. Quem larga tudo e fica só na quietude, no silêncio, meditando. Porque quando a gente entra no silêncio, na quietude, abre-se um vácuo. E esse vácuo, esse silêncio, essa quietude é Deus. No vídeo sobre os atributos do Deus cósmico, lá eu mostrei o vácuo quântico, né? Só uma analogia, não significa que ele tá ali num ponto fixo do universo, não. Mas esse vácuo quântico, esse vácuo que abre na nossa mente com o silêncio, com a quietude, com a harmonia e o descanso da matéria, é Deus. Quanto mais silêncio a gente fizer, mais na quietude a gente ficar, mais de Deus, mais do mundo espiritual a gente absorve. E aí a inspiração vem para trabalhar, né? Se for preciso para trabalhar, fazer algum negócio, fazer alguma coisa. Mas aí mesmo assim, o nosso corpo ir lá, ter que fazer, realizar alguma obra, a gente tem que saber que quem tem que ter plena convicção disso, não é só afirmar e pensar, não. Tem que ter plena convicção, a certeza de que quem está realizando todas as obras através de nós é Deus, é o Espírito. Então, aí é o eu superior, é a centelha divina atuando 100% através de nós. E isso nos leva para um estado de iluminação espiritual, né? Não é iluminação, não é você, né, ficar algum santo, né, santificado, aí que todo mundo vê uma luz enorme em volta de você, não. Essa iluminação é
o seu estado de consciência evoluído em um grau superior. Quando Jesus, né, falava que ele, antes dele orar, né, para fazer a multiplicação dos pães e peixes, na Bíblia fala que ele elevou, né, que ele olhou para cima, olhou para o céu e agradeceu. Esse olhar para o céu, olhar para cima, não é que ele teve que olhar, isso é uma maneira que eles escreveram, mas na verdade, espiritualmente, isso quer dizer que ele elevou a sua consciência para um estado mais elevado, além da matéria. Por isso, ele ultrapassou o mundo da matéria, deixando para trás todo o seu ego, deixando para trás o mundo adâmico, deixando para trás as partículas e passou para o mundo do espírito, no seu grau de consciência elevadíssimo. Passou da matéria para o espírito. E aí, quando ele agradeceu, tendo certeza, e agradecendo já pela multiplicação dos pães que ele sabia que aconteceria, aconteceu. Então, é um grau, esse é a iluminação espiritual, um grau de consciência evoluidíssimo, que é onde acontecem os milagres, é nesse ponto. Mas é claro que você deve estar se perguntando, mas então só pelo fato de eu sair daqui e pular para cá, eu já vou fazer tudo isso? Depende. Depende como você vai ver. Depende do seu grau de evolução. Depende do seu nível de consciência. Eu não posso dizer, porque eu também ainda não alcancei. E eu sei que vai demorar, né? Se eu chegar lá. Mas alguns pequenos milagres a gente já consegue. Quando você deixa o controle na mão de Deus, é as infinitas possibilidades, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. É o Espírito, é Deus que vai estar atuando através de você e através de mim. Agora, o nível, né, de percepção espiritual da sua centelha, da sua unicidade com Deus, é você que sabe, da minha eu que sei. Então, pode ser que para mim seja mais demorado, para você seja mais rápido, ou vice-versa. É só caminhando, é na jornada que a gente vai descobrindo essas infinitas possibilidades, o que Deus é capaz de fazer através de nós, tá bom? Então tá, e aqui quando a gente deixa o eu superior, a nossa parte espiritual agir, é a mesma coisa, é fé no invisível. Você ter fé, acreditar naquilo que você não vê, mas que você sabe que está atuando através de todas as coisas. Por trás, né, das cortinas, de tudo. Esse é o véu, né? Rasgou-se o véu. Quando esse véu rasga e que você consegue ver muito bem o que são as características do mundo adâmico, do mundo do ego, da personalidade humana, com o mundo espiritual. Então, aí a gente não julga mais. Mesmo, né? Eu dei exemplo e falei de muitas pessoas que, né, tá aí trabalhando com a lei da atração, tudo, mas tá no mundo adâmico. Uns sim, outros não. Não tô julgando ninguém, só tô dando exemplo que eu sei que isso acontece e existem. Uns, outros não. Depende do nível, do grau de consciência de cada um. Depende da frequência, né, que ela tá emanando. E também a gente não julga mais ninguém, porque a gente sabe o que está acontecendo do lado de fora da pessoa, é o que ela tem dentro. Tem um versículo que fala assim, que você fala do que o seu coração está cheio, né? Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, é isso. Tá falando de frequência, tá falando de vibração, tá falando de dar e receber. Só que tem que ver a verdadeira intenção do coração, né? Joel Goldsmith fala que muitas das vezes, quando a nossa intenção, né, a intenção do nosso coração não é sincera, isso acaba piorando o nosso quadro, acaba atrapalhando. Hoje eu estou trabalhando, né? Optei pela onda, pelo lado espiritual, buscar primeiro a prioridade da minha vida agora é buscar o lado espiritual e deixar Deus se expressar através de mim, porque essa é a função de toda a alma. Nós não viemos aqui. Acho que Deus ia
enviar uma parte dele, uma centelhinha dele aqui para a Terra, para ele vivenciar uma experiência, para melhorar o mundo, para fazer algo de bom, implantar o reino dele aqui na Terra. E ele ia vir e ficar preocupado só com os bens materiais, que já é dele, que ele sabe que é dele, que tudo é dele, que isso emana dele. Não! Nós estamos aqui com um propósito de melhorar o mundo, de transformar o mundo. O que é trazer o reino de Deus para a Terra? É fazer as pessoas ter consciência da sua filiação com Deus. É ter consciência do mundo espiritual. Então, nós estamos aqui para ser testemunha do reino de Deus aqui na Terra. E esse reino, ele primeiramente ele é espiritual. Porque a realidade verdadeira, única, é o mundo espiritual. O mundo material é reflexo do mundo espiritual. Tudo vem de Deus. Tudo vem da fonte, que é Deus. Mas o que as pessoas precisam saber é da sua filiação, que elas não estão separadas de Deus. É deixar que Deus atua de verdade através dela. Porque quando Deus atua, elas não precisam trabalhar duro. Elas não precisam sofrer no mundo adâmico. Elas podem passar daqui para lá. É isso que Deus quer fazer. Quando Deus fala de paraíso, quando os hebreus saíram do Egito, do mundo da escravidão, é essa jornada que Deus está mostrando ali naquela passagem. Tirar o povo do mundo adâmico e levar para a terra prometida, uma terra que manda leite e mel, para a pessoa ter liberdade com a sua própria vida, sair do sistema de controle, sair do mundo do ego, sair da personalidade carnal, que ela não precisa sofrer. A gente não precisa sofrer doenças, não precisa sofrer medo, não precisa sofrer privação, não precisa sofrer todas essas moléstias, porque Deus já tem um reino, já tem o Jardim do Éden pronto, preparado para nós. É para isso. Mas nós só vamos conseguir levar as pessoas, tirar as pessoas daqui do mundo adâmico para o paraíso, se a gente deixar que Deus atua através de nós, mostrando para ela o lado espiritual. Porque enquanto nós estivermos mostrando só o lado material, só cocriando, ninguém vai querer sair daqui para ir para lá. Pode ficar aqui, pode ter bens materiais, pode construir riqueza, porém a alma não evoluiu. Não evoluiu. O espírito não evoluiu. Não alcançou a verdadeira terra prometida. Isso aqui, tudo que acontece aqui é um efeito, mas cedo ou tarde pode acabar. Se der uma crise, se der algum problema, está sujeito às leis do homem, às leis da matéria. Agora, quem está no mundo, Jardim do Éden, aqui no paraíso, está sujeito às leis de Deus. Pode ter crise, pode ter qualquer tipo de problema. Sempre vai ter um maná escondido. Sempre vai ter um suprimento invisível para nos sustentar, tanto física quanto espiritualmente. Isso espiritualmente pode demonstrar em forma de saúde, em forma de bem-estar, em forma de alegria, em forma de amor, de quietude, mansidão, saúde perfeita, mais jovem, né? Juventude, né? Enfim, é isso que Deus quer, nos trazer para o seu reino, que é implantar o reino para cá. Ao invés disso aqui subir, esse pode descer. Tanto faz, porque se todos forem subindo, automaticamente ele vai se alargando, né? Vai se expandindo e vai enchendo a terra, vai tomando conta, né? Aqui, da terra, que tudo acontece aqui, nesse mundo. Não tem um paraíso distante, não tem não é um outro nível, não é um outro lugar, é tudo aqui. Só diferencia devido ao grau de consciência de cada um, mas as dimensões estão todas aqui, só que umas em graus diferentes das outras. Tá bom, eu espero que tenha ficado claro.
nos próximos vídeos nós vamos continuar falando das leis universais. Tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar perguntinhas aqui, ó, embaixo no vídeo, que eu vou responder. Todos vocês, pode me mandar mensagem também, no meu e-mail, que eu vou estar respondendo. E comenta também a sua opinião, se quiser dar, né, aí sugestões ou crítica também, o que deve ser melhorado, o assunto, né, de repente tem algum assunto que você quer que eu aborde, que eu traga esclarecimento, pode deixar também nos comentários. E também, para quem quiser e tiver interesse de participar, né, do grupo fechado, ou até futuramente de algum curso para a gente abordar a fundo sobre esses temas de espiritualidade, deixa aqui também o seu comentário, o seu contato, né, que aí eu vou fazendo uma listinha de espera pra gente programar e consolidar isso daí também, tá bom? Então, um beijo de luz no coração de todos vocês.